A doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina espírita? Alguns grupos mortalistas, aqueles que acreditam que na morte do ser humano a alma deixa de existir, entre eles os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, na tentativa de tentar desqualificar a doutrina bíblica da imortalidade da alma, dizem que é uma doutrina espírita, que é a principal doutrina do espiritismo e que por isso seria falsa. Primeiro, que a principal doutrina do espiritismo é a reencarnação. Isso é confirmado pela própria doutrina espírita em seus livros. E o fato da fé espírita crer que a alma não morre não torna a doutrina da imortalidade da alma falsa. Por exemplo, o catolicismo crer na doutrina da Trindade. Isso não torna a doutrina da Trindade falsa. O fato do espiritismo crer que a alma não morre não nos torna espíritas. Os mortalistas negam o inferno eterno, como os espíritas. Isso não torna os mortalistas espíritas, por concordarem nesse determinado ponto. A doutrina evangélica é totalmente diferente da doutrina espírita com relação à vida após a morte. O único ponto em comum entre as duas doutrinas é que a alma sobrevive na morte física. Mas não cremos, como o espiritismo, que a alma fica vagando, mas que depois da morte a alma segue um dos dois únicos destinos, Hades ou paraíso, conforme 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9, Lucas, capítulo 23, versos 43 e Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Também não cremos, como a doutrina espírita, na comunicação com os mortos, pois a Bíblia nos proíbe em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. E nem cremos na reencarnação. Vejamos o que diz a doutrina espírita. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. O Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 24 e 25. Ou seja, a reencarnação ensinada no Espiritismo é uma pluralidade de existências, com um só espírito. O espírito do ser humano vai evoluindo ao longo de várias vidas, atravessa várias existências, cada uma delas em um estágio evolutivo rumo à perfeição. E Jesus no Espiritismo não é o Filho de Deus, o Deus encarnado, mas um espírito evoluído, um modelo para toda a humanidade. Mas a Bíblia não ensina a reencarnação, mas a ressurreição, que é o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se, e que se refere ao corpo. A doutrina espírita crê na transmigração da alma, ou seja, que depois da morte física, a alma volta a animar um outro corpo, de homem ou animal, dependendo de suas ações em vidas anteriores. Entretanto, a Bíblia não ensina que essas almas voltam para essa vida em um outro corpo. A doutrina evangélica não crê na transmigração da alma, mas na imperecibilidade da alma. Cada ser humano possui uma alma única e pessoal, que essa alma é imperecível e indestrutível. Na morte física, o corpo se decompõe, vai para o pó. A alma vai para o Hades, no caso dos perdidos, ou para o paraíso, no caso dos salvos, e ficará em um outro plano espiritual, aguardando a ressurreição do corpo. Portanto, é totalmente diferente
o modo de crer entre a doutrina evangélica e a doutrina espírita, com relação ao estado do ser humano depois da morte. Os mortalistas costumam usar até de sarcasmos, dizendo que cremos em fantasminha, camarada. A Bíblia diz que os demônios são espíritos. Vejamos. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versos 33 e 34. Por acaso os demônios são fantasminhas? A Bíblia diz que os anjos são espíritos. Vejamos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versos 14. Por acaso os anjos são fantasminhas? A Bíblia diz que Deus é espírito. Vejamos. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 24. Por acaso Deus é um fantasmão? Paulo acreditava em espírito. Vejamos. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Atos capítulo 23, versos 6 a 8. Veja que Paulo, mesmo já convertido ao Evangelho de Cristo, com relação à ressurreição dos mortos, à existência de anjo e de espírito, Paulo cria como os fariseus, ou seja, acreditava em espírito. Depois da ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, os mesmos ficaram amedrontados, achando que ele era um espírito. Vejamos a resposta que o Senhor dá aos discípulos. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas capítulo 24, versos 36 a 39. Veja que Jesus diz: Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Por que Jesus diria isso, se espírito não é uma entidade que não possui um corpo físico? Se o espírito não pode ter vida fora do corpo, como creem os mortalistas, por que Jesus não advertiu os discípulos da não existência de espírito? Pelo contrário, disse que um espírito não possui carne nem ossos, confirmando a sua existência. Portanto, dizer que a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica não se confirma na própria Bíblia. Dizer que é uma doutrina espírita é um artifício criado pelos mortalistas para tentar desqualificá-la.